Olá, vamos então iniciar a última parte da nossa introdução à radiologia, falando sobre a formação das imagens médicas. Nessa aula nós vamos focar nas radiografias, que são ainda as imagens médicas mais comuns em todo o mundo e, por incrível que pareça, são as que exigem mais treinamento para sua interpretação. Vamos conhecer os fatores básicos que regem a formação das imagens, como a técnica radiológica, e tentar aprender algumas noções que vão determinar a resolução das imagens, como o contraste, a resolução espacial e o tangenciamento. Vamos falar muito pouco de tangenciamento, que é um conhecimento mais especializado, mas falaremos alguma coisa a respeito. Mais uma vez, vamos lembrar do espectro eletromagnético que nós aprendemos lá no 2º grau. Lembrar que as radiações com frequência maior que a luz são ionizantes e o raio-x está aqui, ó, nesse grupo das radiações ionizantes. As radiações do espectro eletromagnético são todas irmãs. Elas compartilham quase todas as propriedades, como propagação no vácuo, propagação em linha reta, reflexão, difração, etc. E elas só variam naquelas propriedades que dependem da frequência ou do comprimento de onda. Bom, e quais são as diferenças entre a luz, que é a radiação eletromagnética que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, com o raio-x? Sem dúvida, a diferença que mais nos interessa é a capacidade que o raio-x tem de atravessar o corpo humano, enquanto a luz é totalmente refletida na superfície do corpo. O raio-x não é visível no olho humano, enquanto a luz, por definição, é. Então nós vamos sempre transformar as informações obtidas com o raio-x em luz, formando uma imagem. Como já dissemos, o raio-x é ionizante e um aspecto muito importante na proteção radiológica é isso aqui. O raio-x é muito atenuado pelo ar, diferente da luz. O raio-x é atenuado pelo quadrado da distância. Imagine assim, quando nós acendemos um foco no ambiente, logo a luz se espalha sem dificuldade nenhuma por todo o ambiente. Se nós pudéssemos ver o raio-x e acendermos um foco de raio-x, você veria que a luz ficaria praticamente em volta desse foco. Se nós nos afastarmos assim uns 2 metros e pouco desse foco, a sala continuaria no escuro, né? Tem que imaginar isso para entender porque se afastar da fonte de raio-x é uma das melhores formas de proteção. A lâmpada que produz o raio-x é o chamado tubo de raio-x e precisa ser alimentado por uma energia muito mais potente do que nossas lâmpadas comuns. O tubo de raio-x é composto por 2 polos. O polo negativo, que nós chamamos de cátodo, que é a fonte de elétrons, que vão ser acelerados e vão se chocar com o polo positivo, chamado de anodo. Desse choque resulta uma grande quantidade de calor, que só faz mal para o tubo e deve ser rapidamente dissipada. E uma pequena quantidade de raio-x que vai formar um feixe, e esse feixe vai ser focado e lançado na direção do paciente. Todo esse conjunto aqui deve ser envolvido por um pirex, né, que serve para manter o vácuo e resistir ao calor gerado nessa poderosa fonte de energia. Aqui no polo negativo, para que ele realmente funcione bem como fonte de elétrons, é colocada uma pequena resistência, como se fosse uma resistência de chuveiro. Então, antes de disparar o raio, uma pequena corrente elétrica na faixa de milésimos de ampere, de miliamperes, é ligada por um determinado tempo. Ela aquece a resistência e quando a resistência aquece, fica incandescente e ela libera elétrons. Então fica uma nuvem de elétrons em torno do polo negativo. A seguir, nós criamos uma grande diferença de potencial entre os polos, não na faixa de volts, como nós estamos acostumados aqui na nossa corrente do dia a dia, mas de milhares de volts, de kilovolts. Essa diferença de potencial faz com que os elétrons se desprendam do cátodo, sejam acelerados e se choquem contra o anodo ou alvo
liberando a energia. Para que o anodo seja mais efetivo e dure mais, ele é feito de metais com alta resistência, são normalmente ligas de tungstênio, nos tubos comuns, e em vez de ser um alvo fixo, o que faria que os elétrons batessem sempre no mesmo ponto e logo destruíssem esse alvo, o anodo é construído de forma a girar, como um disco movido por um pequeno motorzinho. Então, antes de disparar o raio, esse anodo é posto para girar e daí sim o raio é disparado. Os raios gerados saem da proteção metálica do tubo, chamada carcaça, por uma pequena janela e são dirigidos como se fosse um holofote na direção do paciente. Veja que essa representação é interessante aqui. Os raios-x aqui estão saindo do polo negativo, negativo, são como se fossem pequenas flechinhas. Se eu aumentar o miliampere segundo, ou seja, se eu aumentar a corrente que aquece o polo negativo, o que eu vou fazer? Eu vou gerar mais flechinhas, eu vou disponibilizar mais elétrons vão se chocar, mais raios-x vão se formar. Por outro lado, se eu aumentar a diferença de potencial, as flechinhas vão ficar mais fortes. É como se eu tivesse flechinhas maiores, com maior poder de penetração. Isso é o que nós vamos trabalhar quando nós mexemos na técnica radiológica. Aqui está uma foto de um aparelho de radiologia comum. Aqui está a carcaça e lá dentro dessa carcaça metálica que está o tubo de raio-x, né? Existe uma pequena janela só para permitir o escape da radiação, e daí toda a radiação que não sair por essa janela é contida dentro da carcaça. Esse aqui é um sistema de luz, né? Como nós não enxergamos o raio-x, nós podemos colocar uma luz e a luz vai simular o trajeto do raio-x. Aqui é onde ficam, tanto na posição vertical quanto horizontal, os filmes, né, normalmente são colocados dentro de chassis e com ecrãs sensíveis. Nos aparelhos digitais, se coloca diretamente os ecrãs que registram os raios. O feixe, quando cruza o corpo, ele vai sendo atenuado, dependendo da densidade das estruturas que ele vai encontrando. O feixe que emerge do corpo humano vai ser tanto mais forte quanto menos obstáculos encontrar, e quando chegar no filme ele vai dar um maior escurecimento. É importante ver que cada ponto do filme traduz toda a trajetória do raio, desde a sua fonte até chegar no corpo, ultrapassar o corpo e chegar no filme. Então há uma grande sobreposição das estruturas no raio-x. Existem uma série de aspectos referentes à geometria da formação das imagens, que estão relacionados ao feixe ser um feixe cônico e ao fato dos raios se deslocarem em linha reta, né? Então não vamos entrar em detalhes, isso é coisa para especialista, né? Mas vocês vão entender isso facilmente se vocês ficarem brincando, vendo a projeção, por exemplo, do dedo contra uma parede, quando eu coloco um foco de luz, né? Isso é fácil de demonstrar, e a luz nesse ponto se comporta exatamente como o raio-x. Para que uma região do corpo seja adequadamente examinada, nós precisamos de um feixe de raio-x adequado. Se for muito fraco, tudo fica branco e a gente não vê através das estruturas. Se for forte demais, tudo fica preto e também não conseguimos ver todas as estruturas e podemos perder muitas lesões. Então o importante é gerar um feixe com a quantidade e a qualidade certa de raio-x se queremos ter a melhor imagem diagnóstica. Gerar um feixe adequado vai depender da técnica radiológica. Nessa técnica nós podemos atuar em 3 fatores básicos. Em primeiro lugar, se nós variarmos a diferença de potencial entre os polos do tubo de raio-x, na quilovoltagem, nós vamos produzir raio-x que tem o maior ou menor poder de penetração. Se nós variarmos a corrente que aquece o catodo ou o tempo que ela fica ligada, chamado isso de miliampere segundo, conjunto desses 2 fatores, eu vou determinar a quantidade de raio-x que vai ser gerado. E finalmente, variando a distância entre o foco e o filme,
eu vario a potência e a qualidade do feixe, devido a essa grande atenuação que o raio-x sofre pelo ar. Claro, também vou alterar aqueles fatores geométricos que nós citamos anteriormente.